Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 154 dos fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa vamos conversar com o Mr. Roberto Alberto, o campeão do Algarve na época 23-24 do Distritalão. Na segunda parte vamos visitar a Semana do Futebol Algarvio, com destaque para o Distritalão e o seu final atribulado. O fanático de hoje é Tony Soromei. Hoje temos connosco o Mr. Roberto Alberto, o treinador campeão do Grupo Desportivo Lagoa, para falar do Distritalão e do seu clube. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, depois da última experiência no Esperança de Lagos, o Mister tirou um ano sabático, não sei se foi um ou se foram dois. Precisou de refletir sobre muita coisa nessa altura? Olha, muito boa tarde. Antes de mais agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui perante vocês e também com o meu amigo Tony. Obrigado, eu não diria um ano sabático. Acho que foi uma situação normal que também resultou de algum desgaste da minha parte. Nossa equipa técnica tinha começado em 2017, 2018 e ficamos cinco épocas consecutivas, portanto, à frente da equipa. Eu acho que foi um percurso longo, exigiu de nós muito trabalho, muita resiliência. Pegamos o clube no Distrital a treinar às 8h30 da noite. Conseguimos ascender a divisão, depois fizemos 3 épocas consecutivas no Campeonato de Portugal, pelo meio tivemos a pandemia, pelo meio tivemos a reestruturação dos moldes competitivos do Campeonato de Portugal com a Liga 3 a aparecer. Houve ali uma série de situações que também exigiram muito de nós e da minha pessoa. Depois as questões familiares, quem paga muitas vezes é a família, e eu como pai e pai de 2 crianças pequenas, sentia que não estava muito presente. Depois acho que foi uma situação também de terminar ciclos, mas acho que da minha parte e da parte do clube, acho que foi unânime em terminarmos a nossa ligação. Bom para o Clube de Futebol Esperança de Lagos, bom também para mim, porque precisava, mas mais do que um ano sabático foi esta questão de desgaste. Precisava claramente de vir para casa, descansar um bocadinho, estar com os meus filhos, com a minha família, e também não posso negar, tive alguns convites dos Açores, tive alguns convites para treinar, mas não eram convites que também me fizessem, portanto, dar continuidade naquele ano. Tive também uma situação do estrangeiro, mas para mim era muito importante parar um pouco. Mais do que refletir, era importante parar um pouco. E depois, com calma, se aparecesse claramente uma coisa boa, que eu pudesse conciliar com a família naquele momento, eu teria feito e teria dado continuidade. E isto porque eu também sou um treinador jovem, tinha treinado há 5 anos, tinha começado há 5 anos, e acho que não era por aí, não era pelo desgaste, mas senti a necessidade de parar pelo menos um pouco. Ora, e Mister, quando aceitou o convite para dirigir o Grupo Desportivo de Lagoa, naturalmente foi com o objetivo de reunir pelo menos condições para discutir o título, não é? E pelos vistos conseguiu essas condições. Sim, a questão do Grupo Desportivo Lagoa surge, as pessoas manifestaram interesse em adquirir os meus serviços e da minha equipa técnica. Não era um contexto fácil. É óbvio que a tomada de decisão é sempre assente em alguma ponderação, alguma análise, mas não era um contexto fácil, face às épocas anteriores do Grupo Desportivo Lagoa, a instabilidade de muitos anos atrás, financeira, do Grupo Desportivo Lagoa. Recordo-me também com o Mr. Luís Coelho a dificuldade que existia em formar, e com o Mr. Tony, em formar plantéis competitivos. Nas 2 épocas também foi até à última jornada, salvo erro, a questão
portanto, da manutenção nesta divisão, e não estava um contexto muito favorável, e eu também tinha noção que o campeonato distrital deste ano, teoricamente, seria um campeonato muito exigente, muito competitivo, porque desciam duas equipas super competitivas dos nacionais, e aqui faço referência ao Esperança de Lagos e à equipa do Futebol Clube de Ferreiras. Tínhamos um Silves que tinha vindo com o Mr. Coelho a fazer pódios consecutivamente. Tínhamos um quarteirense, um super quarteirense do ano anterior, que lutou com o Loltano também se perspectivava uma equipa que pudesse estar lá a lutar, e eu tinha consciência daquilo que tinha para a frente portanto, se aceitasse o desafio. Mas depois de muita ponderação, depois de muita análise, depois também, e as pessoas, na pessoa do presidente da direção, e também o Miguel Costa e toda a sua equipa, a força, a consistência, a persistência que tiveram e aquilo que demonstraram, queriam para o Grupo Esportivo Lagoa, fez-me ali pensar que talvez pudéssemos lutar por algo diferente daquilo que tinha sido os anos anteriores. Portanto, a direção não me pediu a subida da divisão, ao contrário do que se falava aí fora, um Super Lagoa. A direção, na segunda reunião que tivemos, a primeira reunião eu quis perceber o contexto, a segunda reunião que tivemos, apenas e só pediram trabalho, pediram consistência, pediram competitividade, e dentro daquilo que era um orçamento idêntico aos anos anteriores e ao ano anterior, tentar fazer com que o Grupo Esportivo Lagoa pudesse estar próximo do pódio. Era um projeto, não há projetos a médio e longo prazo, mas era a intenção, pelo menos manifestaram a intenção de 2, 3 anos, procurar ascender de divisão aos campeonatos nacionais. Isto foi que a direção do Grupo Desportivo Lagoa me pediu. Foi também através das condições que me deram que vi que se calhar havia ali uma janela de oportunidade num espaço temporal próximo de estarmos a lutar e de subir de divisão. E tudo isso reunido, meti na balança com as nossas, portanto, com as nossas virtudes, com as nossas armas, com o nosso trabalho. Tentamos fazer algo, ou pelo menos criar as bases necessárias para dar estabilidade à equipa principal de futebol, porque era fundamental criar essas bases, para depois podermos ter rendimento dentro do campo. E depois, quiçá, este ou no próximo ano, aí sim, tentarmos claramente a subida da divisão. Nós tínhamos algumas condições que tiveram que ser melhoradas, alteramos algumas coisas, principalmente recursos humanos, ali algumas questões de jogadores, levei gente também da minha confiança para a minha equipa técnica, o Ivo, o Diogo Arcão, o Nuno Ricardo, o Luís Zambujo também, que foi meu colega, também deu ali um bom aporte no que diz respeito à estabilidade do grupo. Tentamos, pelo menos na base, criar a estabilidade necessária para que os jogadores se limitassem unicamente em ter rendimento dentro do treino e dentro do campo. Depois, tentamos jogo a jogo ir fazendo o nosso. Tentamos jogo a jogo ir fazendo o nosso. Eu tinha consciência que muitas equipas iriam também lutar para ascender de divisão. Nós também procuramos reunir, dentro daquilo que era possível, tentamos reunir um bom grupo de trabalho, um bom grupo de homens, fundamentalmente, homens, como eu disse, da minha confiança. Tinha algumas equipas que tinham umas armas, nós tínhamos outras, e foi assim. Eu, por exemplo, recordo-me numa fase mais adiantada de fechar o plantel, e via que não conseguiria ir buscar jogadores com um perfil diferente daquele que existia aqui no Algarve, ao contrário de um ou outro adversário que tem, por exemplo, alojamento, tem alimentação, consegue ir buscar um perfil de jogador específico para determinada posição diferenciado daquele que existe no Algarve. E dentro disso, e como eu disse, uns com umas armas, outros com outra, fomos formando o nosso núcleo forte de jogadores, de grupo, e as coisas foram encaminhando. Portanto, é claro que, pondo isto tudo na balança, é claro que depois de ponderada a situação, vi e tomei a minha decisão
juntamente com os homens da minha confiança, de abraçar este projeto que correu bem, rapidamente bem, mas foi preciso também muito trabalho e muito sacrifício para estar com a constância que nós apresentamos esta época. Mas vi claramente uma janela de oportunidade, fosse este ano ou o próximo, vi que poderíamos fazê-lo porque havia, da parte diretiva, havia esse apoio necessário e fundamental para que se atinja esse determinado objetivo, que é a subida. E, Mister, à quarta jornada, o Lagoa tinha uma vitória, 2 empates e uma derrota. Essa derrota em Odiache foi o ponto de viragem? É que já estava a 5 pontos nessa altura e depois desse jogo tudo mudou. Sim, eu vejo as coisas, é verdade, é a quarta jornada, estávamos a 5 pontos, mas já tínhamos 5 pontos. Verdade. Mas eu recordo-me, tínhamos jogado com o Esperança de Lagos também, mas recordo-me que nós, equipa técnica, os jogadores e quem assistia aos nossos jogos tinha consciência daquilo que estávamos a fazer. É verdade que os resultados, a performance classificativa é que são o maior avaliador do nosso trabalho e as coisas não estavam a sair, essa é que é a verdade. Eu recordo-me de ver com o Mr. Ivo estatísticas do jogo e depois também as análises de vídeo que não ganhávamos determinados jogos. Recordo-me do primeira jornada com o Lusitano em casa, não ganhamos porque, mas isto é agora, porque depois com os Esperança de Lagos no jogo competitivo, também há um empate em casa e depois é verdade que a derrota no Odiache sofremos o gol de penalti e depois temos um penalti também a acabar e falhamos, e esses pormenores não nos vieram aqui tirar a confiança, porque tal como eu disse, nós não tínhamos a pressão de ser campeões, nós tínhamos a consciência que tínhamos de fazer um trabalho de qualidade e consistente ao longo do prazo. Se calhar por isso, pelo menos internamente não tínhamos a pressão que nos colocaram no exterior, não tínhamos essa pressão de ser campeões. Para mim, para os meus homens, para o meu clube, não tínhamos. Por isso, se calhar, essa tranquilidade fez-nos, após o jogo do Odiache, ter uma performance, como você disse muito bem. Foi daí a arrancada e fizemos, salvo erro, 16 jogos consecutivos, sem perder, e desses 16 fizemos 15 vitórias consecutivas. Portanto, é verdade que não arrancamos bem. Tivemos também no meio desse arranque das 4 jornadas, tivemos uma derrota com o Super Olhanense, na primeira eliminatória da Taça de Portugal. O primeiro jogo oficial da época do Olhanense, uma festa fantástica também para o Olhanense, e nós sentimos, nesse jogo sim, sentimos os primeiros 20 minutos muita dificuldade. Ainda hoje eu falo aos jogadores e falo a toda a gente. Muita dificuldade. Tivemos pelo meio isso. Portanto, se calhar foram períodos conturbados que nos fez, entre aspas, vestir o fato de macaco, concentrar naquilo que dominamos, fechar as nossas forças e canalizar as nossas forças para dentro e depois dar continuidade ao processo, porque as coisas não estavam, do ponto de vista dos resultados, de facto não estavam a correr como desejado, mas o processo estava lá e nós tínhamos a consciência, pelo menos a equipa técnica e a direção, que as coisas mais dia, menos dia, iriam aparecer as vitórias. E sim, posso concordar consigo, Emílio, acho que foi um ponto de viragem esse jogo após o Odiache. Muito bem, e Mister, mesmo considerando uma vantagem confortável, o Lagoa não perdeu o foco nesta segunda fase e apenas cedeu os tais 5 pontos com a derrota nesta última jornada. Ou seja, o grupo fechou-se na tal coesão que referiu e nunca se distraiu do caminho. Sim, sabe que isto depois nós ganhamos, depois desse jogo do Odiache, fizemos vitória 3-0 em casa com as Esperanças, fomos ao Colatrense, vencemos por 3, recebemos também, já não me recordo, também foi uma vitória também bem conseguida e deu confiança. E depois fomos, jogo a jogo, a confiança, trabalhar sobre vitórias, e o Tony sabe isso muito bem, é muito melhor e mais fácil do que trabalhar sobre derrotas. Já partindo de trás, com tranquilidade, fomos fazendo o nosso caminho, até que chegamos ao jogo do Carveiro United, após essas 16 jornadas, perdemos com o último classificado.
E eu acho que aí também um ponto fundamental naquilo que foi a segunda fase do Grupo Desportivo Lagoa. Após esse jogo, a equipa sentiu, a equipa lutou, atenção, apanhamos um Carvoeiro United super motivado, um derby conselhio, jogadores que se conhecem muito bem, e depois juntou-se ali uma série de fatores que, pronto, que deram a vitória e bem e merecida ao Carvoeiro United, mas nós lutamos, não tivemos um dia feliz, e ainda bem que foi contra o último e não foi contra o segundo, isto é mesmo assim. E nessa parte foi o quebrar ali desse ciclo de 16 jogos consecutivos, sem perder, e se calhar isso fez-nos novamente vestir o fato da humildade, como eu costumo dizer, reunir tropas e pensar que se calhar a vantagem que tínhamos não seria suficiente depois para aquilo que seria o mata-mata entre as melhores equipas na fase do apuramento de campeão. Eu recordo-me depois desse jogo, nós não ficamos desconfiados, mas é óbvio que quem anda nestas coisas sabe, porra, e agora vem, tínhamos Silves em casa, tínhamos outro jogo, já não me recordo se era Ferreiras, não. Foi Silves em casa para acabar e Ferreiras da primeira fase. Tipo, foi ali uma série de situações que poderiam ter criado ali alguma instabilidade. Mas o que é certo é que isto não há derrotas boas, não é? E nós sabemos que não há derrotas boas. Mas há derrotas que vêm... e há exibições, é melhor ganhar e jogar mal, mas há exibições e momentos que nos fazem repensar, refletir, reformular coisas, entrar um pouco na cabeça dos jogadores, porque isto é tudo muito, muito psicológico. E nós acho que foi o momento certo para depois acabar a primeira fase, recebemos o Silves, poderia ter corrido mal porque o Silves estava ali também próximo, ganhamos, confiança e fomos para a segunda fase. Eu acho que isso também, essa parte dessa derrota, da forma como foi, ajudou-nos também a concentrar, a focar no trabalho e a não perder aquilo que tínhamos vindo a fazer, que era discutir os jogos para os tentar ganhar ao sábado. Eu acho que sim. Ou seja, arrasaram por completo, não é? E Mister, um olhar sobre o Distritalão desta época. Queria que me falasse do lado positivo e do lado negativo desta competição, que gerou grandes expectativas, porque era apontado como um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Sim, era e foi. Esta diferença pontual de 20 e poucos pontos que nós ficamos para o segundo lugar, 22 pontos para o segundo lugar. 22, sim. Eu acho que 22 e 26 para o terceiro lugar. Eu acho que não traduz um pouco a competitividade que há. A partida para esta jornada, e como eu disse, como comecei a entrevista, olhei para o cenário, epá, este ano isto vai ser, e nós sabíamos, e até tínhamos aqui equacionado a questão do Olhanense na altura, que estava para escrever, não estava, pá, mais o Olhanense, isto vai ser aqui um campeonato distrital, e foi, atenção. E perspectivava-se, e digo como ponto positivo, aquilo que eu aponto, face ao meu último ano de campeonato distrital, em 2018, 2019, eu acho que se joga melhor. Eu acho que temos melhores treinadores, não só este ano como no ano atrasado. Eu acho que há uma preocupação dos treinadores em não só ganhar, mas também em demonstrar trabalho. E demonstrar trabalho é meter a equipa a jogar com princípios, com rotinas, é meter a equipa a jogar bem. E depois, como é óbvio, o resultado é consequência desse mesmo processo. E aquilo que eu vejo, face a 18-19, haviam também boas equipas, mas não haviam tantas equipas com tanta qualidade. Os clubes mais organizados, alguns, bons treinadores, bons jogadores. Os jogadores atualmente, e temos muitos jogadores, já tenho muitos na minha equipa, são jogadores que se cuidam diariamente, são jogadores que já têm um foco também virado para a competição, querem estar bem, para jogar mais vezes com o colega do lado. Eu acho que isso foi muito positivo este ano, aquilo que eu encontrei aqui relativamente há alguns anos atrás. Acho que se joga bem e esta segunda fase deste campeonato eu pude constatar isso. Jogos super equilibrados, bons e bem jogados, fundamentalmente bem jogados. Depois, positivo, eu não quero ser aqui puxa-saco, mas acho que o vosso trabalho, eu acho que o vosso trabalho também, o vosso papel da Connect TV traz proximidade, vem despertar um bocado o interesse dos algarvios nesta divisão. Nós normalmente temos tendência de seguir o topo, as primeiras ligas estrangeiras,
segundo as ligas, mas o facto de este simples programa, o facto dos treinadores falarem de futebol, das suas vivências, das suas realidades, algum outro jogador vir cá experienciar e falar de algumas experiências, o facto de darem cobertura aos marcadores, aos treinadores, as pessoas começam a se interessar. Há aqui uma Liga Algarvia, conhecem o Rui, conhecem o Simões, conhecem o Edinho, conhecem o Rosário, conhecem o Nini, conhecem o Éder Pina, conhecem... E isto é giro, as pessoas começam a falar. E isso é muito importante para a competição, dá credibilidade à competição. E depois fala-se também, é a nossa liga. Eu acho que, eu não sei se alguém falou nisto, e não é puxar a brasa, mas este acompanhamento também leva com que as pessoas queiram ver também os intervenientes in loco, vão ao estádio, vão procurar, não tem nada a ver com as cidades, com o local onde habitam, mas se calhar, epá, há ali um grande jogo, há ali um Odiacher de Esperança de Lagos, vou lá ver. Há ali um Quarteirense e vão lá ver. E deslocam-se 20 km e vão ver. Parece-me a mim que em alguns estádios já encontrei isso, também o público, e eu no Grupo Desportivo Lagoa conheço bem a realidade de alguns anos atrás, mas também senti isso, e digo, senti isso com a Vitória traz mais gente, mas senti as pessoas irem mais à bola e a falarem na rua da bola, do distrital, mais até do que aqui um portimonense. E isso eu acho que é meritório da vossa parte e também é meritório da parte da associação e, fundamentalmente, dos intervenientes, staff, treinadores, dirigentes e jogadores. Isso foi positivo. E negativo, mister? Há sempre o lado errado da coisa. Sim, negativo ou menos positivo, digamos assim. Eu não podia deixar de... Não quero comentar nem opinar, mas as últimas semanas, ou a última semana, tem sido um pouco agitada e estas questões de organização, estas questões disciplinares, como é óbvio, não vêm dar credibilidade à competição. É óbvio que alguém errou, não interessa, mas é sempre aquele diz que disse, há sempre aquela desconfiança que não é nada e não era de evitar, digamos assim. Eu acho que essa é uma parte negativa. Agora, outra parte negativa ou menos positiva, a questão dos relevados, dos sintéticos, houve jogos que não foram feitos, há a integridade física de alguns atletas, e eu tenho 2 em questão que são diretamente prejudicadas, e isso foi uma das partes também negativas. Não é, sei que não é fácil a ocupação de campos, há muita gente a pisar o mesmo espaço, os miúdos têm que treinar, mas com bons tapetes os intervenientes jogam melhor. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E também teremos os intervenientes mais tempo, lesionam-se menos, com lesões traumáticas. É uma questão que poderia, e deixo para reflexão, poderia se calhar ser alvo de maior vigilância, de maior, não é, controle, pelo menos, e de ajuda também por parte da entidade organizadora, da AFA, pelo menos a ajudar os clubes a arranjarem solução. Eu acho que isso também... Ou seja, mister, já temos bons técnicos, temos bons jogadores, mas não temos bons relevados, é isso, não é? Não é. Nós temos bons relevados, atenção, poderíamos ter melhor. E eu acho que o jogo em si, porque nós andamos todos ao redor daquilo que nos apaixona, que é o jogo bem jogado, joga-se melhor em bons relevados e em bons sintéticos também. Mas é uma questão que eu sei que não é nada fácil, face também à ocupação, aos horários, às arbitragens. Não é nada fácil. Não é não, mister. E agora a próxima época, no CP, quais são as expectativas do mister e do Lagoa? Olha, nós vamos continuar no Grupo Desportivo Lagoa, vamos dar continuidade ao processo. Estamos agora, e somente agora, a começar a trabalhar na próxima época, inclusive temos que reunir agora, temos que falar de algumas situações que temos aí pendentes e que carecem de análise, mas perspectiva-se um campeonato difícil, como é óbvio. Nós sabemos que os moldes competitivos são difíceis no Campeonato de Portugal, principalmente para estas equipas do Sul, que para além das viagens e tudo mais, têm dificuldade naquilo que é a prospecção, naquilo que é apetrejar o seu plantel, e isto anda muito ao redor
da qualidade dos jogadores, aperfeiçoar o seu plantel de jogadores com maior qualidade ainda, ou com qualidade idêntica aos nossos adversários. Nós estamos aqui num cantinho de Portugal, temos essa dificuldade. O Algarve é pequeno e tem muitos clubes, perspectivam-se tempos de trabalho, perspectivam-se tempos de decisões, mas com certeza que vamos reunir todos os esforços, e a direção, mais uma vez, irá reunir todos os esforços para nos dar todas as condições para que possamos trabalhar conjuntamente com os jogadores para fazer um campeonato, pelo menos tentar fazer um campeonato tranquilo e não ficar numa das 5 posições que dão depois aso à descida de divisão. É claramente um objetivo do Grupo Desportivo Lagoa e das suas pessoas tentar a manutenção no Campeonato de Portugal e tentar que o Grupo Desportivo Lagoa se mantenha lá durante alguns anos. Esse será o ponto de partida e é a partir daqui que nós vamos começar a trabalhar a próxima época. Ora, aí está. E agora a questão do Mr. Tony Sodomeno. Olha, boa noite a todos que semana após semana perdem um bocadinho para nos ouvir e para nos ver, alguns deles, outros só para ouvir. Têm sido muitos, graças a Deus, nos últimos tempos. Enviar um grande abraço ao Roberto, de quem tenho o prazer de ser amigo. Não só dele, mas também da família dele. E para quem não sabe, o Roberto é uma linhagem de jogador. Portanto, o pai do Roberto, e se calhar uma das grandes inspirações do Roberto, foi profissional de futebol, foi treinador de futebol e, portanto, o Roberto acaba por nascer ali num berço de futebol também, né? Portanto, foi muito por aí. Portanto, dar os parabéns pelo magnífico campeonato que fez, não só pelo magnífico campeonato que fez, mas por aquilo que tem feito desde que começou esta aventura como treinador. Portanto, todas as épocas foram, ou quase todas as épocas foram com muito protagonismo, tanto a nível do campeonato distrital numa primeira fase e este ano, como depois nas fases de manutenção que teve no Campeonato de Portugal ao serviço do Esperança de Lagos. Portanto, mostra realmente um trabalho de muita qualidade e dizer-lhe que foi extremamente inteligente na forma como fez uma leitura muito assertiva daquilo quais eram as lacunas e do momento que o Grupo Desportivo Lagoa vinha a passar, e conseguiu rentabilizar ao máximo quase todos os recursos que tinha à sua disposição e que conseguiu construir um plantel de uma forma muito inteligente, com pessoas não só da confiança dele, mas bons jogadores e fundamentalmente bons seres humanos, que faz logo ali um meio caminho andado para a construção de um bom grupo. Portanto, a maior parte de atletas foram atletas que vieram com o Roberto, ou que já tinham trabalhado com o Roberto e que tiveram projetos tão aliciantes como este ou mais e acabaram por continuar a trabalhar com ele. Eu disse isto desde o início aqui na Connect TV, que o Roberto conseguiu formar ali um grupinho de amigos. Foi muito inteligente, foi buscar 3 ou 4, a partir daqueles 3 ou 4 juntaram-se 5 ou 6, alguns deles já vinham jogando juntos, e depois construiu em função das lacunas que ia tendo. Portanto, foi perfeito, e o resultado final é realmente esta época fabulosa do Grupo Desportivo Lagoa, que deixou praticamente toda a gente a milhas de distância e acaba por fazer um campeonato fabuloso. Pena não ter conseguido igualar na última jornada o feito do Loltano a nível numérico, mas também apanhou um Esperança de Lagos motivado e a precisar de ganhar. Aqui aquilo que quero fazer é uma pergunta, constatação e depois uma pergunta. Pronto, que é este Roberto Alberto de Lagos, que foi meu adversário e que eu conheço mais ou menos bem a maneira de pensar, aparecia num 4-3-3 clássico, com algumas movimentações do 4-3-3 muito básicas, em que dava muito, privilegiava muito algumas situações individuais, especialmente no último terço, e que era um modelo que nos últimos tempos tem perdido um bocadinho de protagonismo.
o Roberto aparece ali no Lagoa e numa primeira fase com 3 centrais, que não era bem 3 centrais, porque havia um central que jogava na esquerda e depois dava o lado direito todo ao Lamy, que também tinha muitas características de fazer quase aquele corredor todo. Quem estava de fora a tentar perceber qual era o modelo, o que é que ele estava a querer fazer, até na interpretação padronizada, até tinha ali algumas dificuldades em tentar perceber ali um bocadinho qual é que era o modelo que ele estava a fazer. Depois tem ali 2 ou 3 ou 4 ou 5 resultados que as coisas não correram bem e há uma inversão para o 4-4-2 com umas dinâmicas extremamente interessantes. Epá, isto leva-me aqui um bocadinho a pensar que é... Tu estiveste a estudar, malandro. Tu nestes dias, neste tempo todo, tu paraste, tu estiveste a estudar. Tu estiveste a estudar. Tu vens aqui com uma série de ideias novas, com uma mentalidade nova, atualizaste com as novas tendências, conseguiste adaptar ali, andaste à procura ali nos 4, 5 jogos ali de conseguires identificar ali aquilo que realmente querias. E depois conseguiste, e mesmo os próprios jogadores, porque eu tenho falado com alguns, ficaram ali um bocado surpreendidos com algumas das tuas dinâmicas, com algumas das tuas movimentações, com algumas das tuas ideias. Portanto, vieste com coisas novas, conseguiste, neste tempo, independentemente da tua paragem, ter sido um ano sabático para o que quer que seja, vê-se que há um investimento da tua parte, vê-se que não paraste no tempo, que quiseste mais, que te preparaste para teres um novo salto, ou para quando regressasses realmente com esta excelente oportunidade que o Grupo Esportivo Lagoa realmente proposicionou, mas com o Roberto e com uma equipa técnica extremamente bem preparada. Conta lá bem o que é que tu andaste a fazer, onde é que que investimentos é que tu fizeste, que, epá, a ideia que fica, ou então posso estar muito bem enganado e isto correu muito bem porque também tinha já alguns jogadores com alguma qualidade e isto ficou aqui um bocado camuflado. O que é que realmente aconteceu, Roberto? Conta lá bem a gente isso. E depois tenho uma outra pergunta para te fazer. Eles são de facto bons jogadores, mas precisam ser orientados, como é óbvio. As outras equipas também têm muitos bons jogadores, mas, Tony, é verdade o que estás a dizer, é verdade. Mas acho que eu tinha a ideia de inovar, eu queria sair um bocadinho fora da caixa, e eu não consegui fazer isso no Campeonato de Portugal. Eu aqui, no Campeonato de Portugal, não consegui me aventurar, porque ao mínimo deslize, vinha parar cá em baixo. E até tivemos o play-off, em que o Loutano acaba em segundo lugar na primeira fase e acaba por ser divisão. Não há margem para experimentar nada. E eu não fui audaz não fui corajoso também o suficiente para fazer aquilo que queria, entre aspas. E é de facto, nós em Lagos, nesses anos que tive como treinador, experienciei estruturas de 4 defesas, ali um híbrido de um 4-3-3, 4-4-2, e também em 2021 trabalhamos ali uma parte da época com 3 centrais, também com algumas dinâmicas de 3-4-3. Isso é verdade, passei por isso. Este ano, e logo no início, no planeamento, isto é tudo planeamento, e os jogadores, e depois consoante as características dos mesmos, é ajustar o jogador ao modelo ao jogador. E eu acho que foi aqui, mais do que a estrutura, e tu falaste aí que nós mudamos para um 4-4-2, eu vou-te dizer que sim, que concordo com isso. Numa primeira fase da época, nós estávamos maioritariamente a sair com 3 jogadores, e mais do que trabalhar em sistemas, em estruturas, era mais os princípios, e quando determinado adversário nos deixava o espaço em determinada situação, nós tínhamos uma ou outra saída, portanto a saída A3 ou a saída A2, e isso muitas vezes já era visível, e nós, mesmo dentro do próprio jogo, conseguíamos, já numa fase adiantada da época, conseguíamos variar essa saída A4 ou 2 com uma saída A3 mais 2, por exemplo. E eu acho que isso foi bom, mas foi preciso também coragem da minha parte. O contexto também ajudou, mas começamos com este contexto logo na primeira jornada e depois só ajustamos ali algumas peças. É verdade que numa primeira fase, e tivemos algumas variações, tivemos princípios, Tony, tivemos princípios que nos orientaram e nos orientam desde o primeiro dia de trabalho até ao final. Mais do que as estruturas, os sistemas, tivemos alguns princípios, e quando determinada situação acontecesse, eles tinham que saber o que fazer. E dando aqui um bocadinho, indo ao encontro das tuas palavras, numa primeira fase, nós ficamos sem lateral esquerdo, e acaba por jogar o Igor,
a defender com 4, uma linha de 4, mas a sair com 3, e o Igor vinha por dentro a fazer uma linha de 3. Depois passou o Luís Gonçalves também, a dar muito bem essa largura e essa projeção ao nosso lateral Lamy, que tem todas as condições para fazer o corredor. O jogador de fora que jogava naquela posição, ora umas vezes o Zé Maria, ora outras vezes o Pina, a vir por dentro com características de médio. Tivemos estas dinâmicas que foram sempre trabalhadas por nós em simultâneo. Ou seja, trabalhávamos assim, trabalhávamos a sair a 2, e fomos mudando também consoante o adversário, porque muitas vezes o adversário depois adaptava-se, e nós no jogo a seguir fazíamos ali uma nuance, em vez de sairmos 3+2, saíamos 3+1, e depois numa fase mais adiantada da época, em vez de sairmos a 3 com o nosso lateral por dentro, o nosso lateral esquerdo, começamos a sair a 3 quando o fazíamos com o nosso médio de características mais defensivas, chegou a fazer o Semedo, chegou a fazer o Pina, em que entrava onde houvesse espaço, no meio dos centrais, ora entrava no meio, ora entrava pela esquerda. Projetávamos o nosso lateral, neste caso já com o Celcinho, com uma projeção diferente daquela que o Luís Gonçalves nos dava, portanto características diferentes, e lá está. Adaptei também o modelo àquilo que eram os jogadores, tivemos que fazer ali um bocadinho estes ajustes, e isto é tudo treinado. Tinha esta ideia de fazer algo diferente dentro do próprio jogo, em que, consoante o contexto momentâneo do jogo, os jogadores soubessem, ok, o adversário está a pressionar com X jogadores, com 2, nós temos que sair a 3. Ok, o adversário está somente a pressionar com 1, basta os 2. Portanto, era isto que a equipa tinha que perceber, a equipa percebeu, também pela inteligência que têm e a leitura que fazem do jogo, bons intervenientes, mas também muita repetição daquilo que é o processo de treino, dos treinos, muito treino em aberto, muito treino em espaços grandes, mas fundamentalmente repetição de princípios. E sim, acho que foi o ano de fora, permitiu-me também ver muitas equipas, muitos jogadores, e tentar sair um bocadinho fora da caixa. Tentei também, lá está, eu no CP tentava e queria muitas vezes pressionar alto para apanhar a bola mais próximo da baliza adversária. Muitas vezes não conseguia fazê-lo porque o adversário tinha muita qualidade, não tinha esta capacidade. Este ano, naquilo que diz respeito à organização defensiva, tentamos pressionar alto, arriscamos muitas vezes um para um cá atrás face àquilo que era, portanto, as vantagens qualitativas, as vantagens do homem para homem. Nós tínhamos qualidade nesse aspecto, então vamos arriscar que devemos ter mais sucesso do que insucesso. E foi esta ousadia também, não só minha, da minha equipa técnica, mas como também dos jogadores, porque receberam a ideia bem, compraram-na bem, eu vendi bem, e fomos fazendo. E as coisas foram acontecendo, e sim, é verdade que foi um ano, em termos de jogo, de princípios de jogo, diferente, totalmente diferente daquilo que eu tinha feito nos 5 anos anteriores, Tony. É verdade, sim senhor, que isso aconteceu. Mr. Tony, a última. Tem que ser mesmo rápido. Eu sei que nós também não queremos, portanto, que o programa se tenha demasiado extensivo, mas queria fazer aqui uma última questão mais rápida ao Roberto, que é, Roberto, eu conheço-te bem, a gente já falou muitas vezes sobre isto, sei um bocadinho o que é que tu pensas, o próximo passo do Lagoa é tornar-lhe uma situação semi-profissional, com treinos algumas vezes bidiários, com horários diurnos, com um plano muito parecido com aquilo que tu queres, de às 8 e tal da manhã eles estão lá e tomam um pequeno almoço e depois treinam, conseguir arranjar 2 ou 3 apartamentos dentro do Complexo Desportivo Lagoa e ir buscar 4 ou 5 jogadores de fora para realmente fazer a diferença. É este o passo? É isto que tu querias, não consegues fazer ainda este ano? Já estás a pensar nisso? Como é que é? É assim mais ou menos que estas são as tuas ideias. As coisas, exatamente, Tony, foi aquilo que o projeto que nós fizemos em consonância com a direção do Esperança de Lagos fez, em consonância connosco, é essa a visão, e eu não tenho dúvidas que para fazer uma boa campanha no CP, nós temos que trabalhar ao nível quase de excelência nestas divisões. Essa era claramente o cenário ideal, mas estamos a tratar de algumas questões
a ver se conseguimos alojamento, porque não temos, ao contrário de até algumas equipas da Distrital, por exemplo, o Silves tem 4 jogadores de fora, o Esperança de Lagos tem muitos jogadores de fora, o Adiás tem muitos jogadores de fora, nós no Grupo Esportivo Lagoa temos que nos cingir aqui ao Algarve, mas agora neste próximo passo vamos tentar fazê-lo, são questões que estamos a tentar tratar, com certeza que esse era o caminho que eu acho que é mais próximo do sucesso. É esse caminho que eu quero e quero para o Grupo Esportivo Lagoa, e as pessoas também querem. Agora, isto não depende somente dos nossos desejos, depende também daquilo que é, lá está, as condições, não só financeiras, estruturais, recursos humanos, e há muita coisa a ponderar agora, mas será com certeza um cenário muito difícil de acontecer nesta próxima época. No futuro, logo se vê. Agora vai ser difícil. Muito bem, Mister, obrigado pela presença e pela disponibilidade, parabéns pelo título e desejo de sucesso. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos, foi um gosto estar cá e é bom também partilhar um bocadinho daquilo que foi a época desportiva do Grupo Esportivo Lagoa. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, abraço. Terminamos aqui a primeira parte do programa. Contamos consigo para a segunda parte com o Tony Surumem.